com opinião, com informação, para o WhatsApp 13 997 880966. Repita. 13 997 880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Você, ouvinte, acompanha toda a programação da nossa emissora pela internet www.jovempansantos.com.br, pelo aplicativo Jovem Pan Santos, fácil de instalar no celular, imagens do estúdio da Jovem Pan FM Santos, pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos, você participa também do chat do Jornal da Manhã, e facebook.com/Jovem Pan Santos. Vou começar conversando com o Marcelo Marçaioli sobre o estado atual da pandemia. A gente vem liberalizando, flexibilizando, e a ocupação dos leitos de UTI. Santos chegou a ter 411 leitos de UTI. Santos é referência na região, tem 2/3 dos leitos de UTI Covid para a Baixada Santista. Chegou a ter 411, com ocupação de 91%. Hoje tem 244 leitos de UTI Covid, com ocupação de apenas 25%. Efeito da vacinação. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, acho que o Nicolau ainda não logou, né? A Patrícia também não. Mas a gente aqui na Baixada Santista, Paulo, a gente já está bem faz um tempo, né? A gente está além da média nacional, a nossa política de vacinação funcionou muito bem. Aliás, no país todo, a gente finalmente atingiu aquele ponto que a gente queria, que era o de queda, né? Não dava mais para aguentar ver noticiário falando de 3.000 mortes, 2.000 mortes, e a gente já está chegando aí a uns números bem razoáveis, muito aquém de países até mais desenvolvidos que o Brasil aí na saúde, mas a nossa vacinação, nossa rede vacinal muito boa. Ontem até li uma notícia, a gente estava comentando aqui fora do ar, fiquei até surpreso, como a Janssen e a Coronavac ainda não tem o registro definitivo, né? O tal do PNI lá na Anvisa. O governo cogitava, o Queiroga deu uma declaração, cogitava de repente não deixar essas vacinas seguirem no mercado até que elas conseguissem o registro definitivo. Quando eu acho que, na verdade, o governo deveria batalhar pra caramba para que isso acontecesse, não para tirar. A Janssen e a Coronavac aí ajudaram a salvar o nosso país, né? E não dá para tirar vacina quando a gente está precisando muito. Quando o Rio acabou de suspender uma fase de vacinação, sendo o epicentro nacional da variante Delta. Então, eu acho que a gente está em níveis controlados, isso é muito bom. Isso vai permitir que a gente retome o nosso comércio, nosso desenvolvimento, que era a grande preocupação econômica que o país tinha com a pandemia. E a gente não pode baixar a guarda. Eu acho que seguimos aí usando máscara, mesmo eu já tomei as 2 doses, eu sigo usando máscara de qualquer forma. Não é o momento ainda de fazermos mega eventos. Acho que quando os jogos de futebol não passaram nos testes, tanto em Belo Horizonte quanto em outros lugares, é por uma razão óbvia. O brasileiro não consegue. Ele não é um povo que tem a facilidade do distanciamento social, porque nós não somos socialmente distantes de qualquer forma. Os europeus têm muito mais facilidade disso, porque é a cultura deles. Agora, para nós é difícil. Então, eu acho que não é o momento da gente baixar a guarda. A gente vai flexibilizando, sim, porque uma hora a gente tem que voltar a viver. Espero que isso continue caindo, até chegarmos aos níveis de antes da pandemia, ou até menores, né? Quer dizer que a saúde melhorou de qualquer forma. A média móvel de mortes no Brasil na última semana ficou em 643, é uma queda de 22% em relação a 15 dias atrás, é a menor média desde o ano passado, desde dezembro. Então, só que existem umas previsões aí sombrias para esse mês de setembro por causa da variante Delta, Patrícia. Bom dia.
Pois é, Paulo, bom dia a todos. A pandemia não acabou, Patrícia, né? conexão. Vocês estão me ouvindo? Patrícia, conexão. Olá, Bom dia. bom dia. Pois é, a pandemia não acabou, né, Paulo? Na cidade do Rio de Janeiro, 42% das mortes já é causada pela variante Delta. Lembrando que as pessoas que foram vacinadas, mesmo assim, elas estão, infelizmente, sendo infectadas com a variante Delta, né? Eu tenho uma amiga que a família dela toda está em casa e ela não saía, né? Ou seja, um menor descuido qualquer já é o suficiente para, infelizmente, pegar essa doença, né? O que preocupa é esse feriado, né, Paulo? As pessoas se aglomerando nos bares, restaurantes, porque para essas pessoas, infelizmente, elas acham que está tudo ok e que estando vacinadas, né, tudo volta ao normal. A gente tem um número grande já de pessoas infectadas em Israel, né, que foi um dos primeiros países a vacinar todo mundo, Caiu a e conexão. infelizmente... Aqui, Patrícia. Vamos falar, Patrícia. Olá. Então, a internet talvez esteja ruim hoje, mas a minha reflexão é o que a gente olha para a Europa, né? Infelizmente, já tem aumento de casos, né? Inclusive Israel. Israel já é um país que mais vacinou, né, de forma mais rápida, e que só ontem teve mais de 10 mil casos. Então, realmente, a pandemia não acabou, infelizmente, e a gente tem que tomar cuidado, principalmente agora no feriado, né, Paulo? É isso aí, Nicolau Obeide, bom dia. Bom dia, Paulo. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeita. Que voz bonita. Gostou? O Randolph, por favor. Linda voz. Não faça que nem o Gabigol, que está querendo conquistar a filha do Renato Gaúcho, por favor. Não tente me conquistar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paulo Andrade. Paulo, desculpe ontem, né? Feliz aniversário que eu te mandei. Eu sei que você não gostou, mas tudo bem. E eu mandei feliz aniversário ontem para o Corinthians. O Paulo Andrade não gostou. Não sei por que eu tentei elogiar. Mas aí, Paulo, a pandemia está indo, né, Paulo? E os números ainda estão muito altos. E realmente a Patrícia tem razão no que ela está falando, porque ano passado nós estávamos no máximo com esses números de mortes em 700 e chegamos, eu acho que 700 e alguma coisa, que nem nós chegamos ontem, 793, se eu não me engano. E era um número muito alto. Esse ano, porque chegamos a quase 3 mil e poucas mortes, estamos em 700, o pessoal acha que está tudo sob controle. Não tem nada sob controle. Realmente, em vários casos, eu tenho inclusive amigos meus que estão com Covid após a vacina, já foram vacinados por 2 vezes, e temos aí vários outros casos. Então, assim, fica uma incógnita, sabe, Paulo? A eficácia da vacina é comprovada? Mas ela é baixa. Eu acho ela muito baixa ainda. Eu acredito que por ser experimental, não sou nenhum especialista no assunto, mas eu ainda acho muito baixa. E agora vai ter o tal do passaporte, né? O passaporte da vacina, que vai ser para poder obrigar as pessoas a frequentar alguns lugares, só vão poder frequentar com o tal do passaporte. Isso vai ser uma confusão, que eu só já estou imaginando, né? A confusão em shoppings, a confusão em algumas lojas e a confusão em alguns lugares. Mas os nossos comandantes, eles só inventam, né? Eles querem inventar. Em vez de tentar um convencimento na população, né, de uma maneira consciente, não, eles querem tutelar. É o que eu sempre falo e que eu sempre falei no início dessa pandemia. Vamos conscientizar as pessoas e não tutelar. O feriado aí que a Patrícia se referiu, eu acho que não vai ter grandes aglomerações, não, Patrícia. Vão ter aquelas aglomerações que já existem hoje. Então, Nicolau, Patrícia, só que esse passaporte também foi instituído no Rio de Janeiro. E a quantidade de vacinas, de pessoas procurando vacinas, aumentou em 20%. Então, é uma forma, assim, de tentar colocar para as pessoas de que, olha, se você não tomar vacina,
você vai deixar de frequentar certos lugares, porque pelo bem da comunidade, né? Pelo bem da população. Porque muito se discute a questão da liberdade. Ah, mas eu tenho que ter liberdade de tomar ou não vacina. Claro que tem que ter liberdade. Mas se você quiser conviver em sociedade, você vai precisar respeitar a saúde do outro, né? E para isso você precisa tomar vacina. Então é interessante que isso aconteceu no Rio e que teve aumento de 20% a mais, né, de pessoas procurando vacinas, né? Então talvez seja uma forma oblíqua de se resolver essa situação, né? Porque vocês é impressionante, mas em pleno século XXI, a gente tem que fazer esse tipo de manobra, né? E o governo tem que fazer esse tipo de manobra para mostrar para as pessoas que a vacina é importante, que salva vidas, né? Estamos comemorando aí, oba, só morreu, né? Muitas aspas, só morreram 600 pessoas, né? A gente tinha um quadro de 3.000, mas como você bem falou, Nicolau, com a sua voz retumbante, no início da pandemia, quando a gente estava acompanhando os casos da Itália, a gente ficava assustado, né? A Itália, no auge, estava morrendo, né? Estavam morrendo 700 pessoas. É verdade. Não, eu só acho assim, eu não tinha esses números, se são 20% realmente o aumento no Rio de Janeiro, eu não tenho essa estatística, não tinha. Eu acho que é um avanço. O que me deixa assim muito chateado em relação à população, mas isso não é um privilégio do brasileiro, não, porque nos Estados Unidos também eles têm gravemente esse problema, e é o país mais considerado o país mais desenvolvido do mundo. Essa forma de tutelar as pessoas de uma forma de obrigação, né? E não de conscientizar. Infelizmente, nós vivemos numa comunicação enorme, né? O país vive, acho que nunca tivemos tanta informação vindo, né? Informações vindo de tudo que é lado, como temos hoje, mas a ignorância parece que impera, né? E são nichos que se criam de pessoas que acreditam até em terraplanície, né? Então, assim, meio contraditório, né? Isso aí é uma coisa muito contraditória, né? Você tem a informação. Antigamente as pessoas não tinham informação, eram ignorantes. Hoje as pessoas têm excesso de informações e são ignorantes. É um assunto muito longo, né, para se discutir. Eu só vou acrescentar aí ao debate, vocês dois estão indo maravilhosamente bem, mas que nos Estados Unidos também funcionou. O passaporte foi utilizado, empregado quando eles estagnaram. Passou quando chegou em 54% da população, numa velocidade incrível, a gente lembra disso. Os americanos pararam de vacinar e estagnou. Muito porque trumpistas e também religiosos lutaram contra. Foi esse o motivo primordial por ter estagnado. E aí o que o governo fez? Olha, realmente você não vai frequentar certas coisas, você não vai fazer certas coisas se você não tiver vacinação, então. E aumentou substancialmente, voltou a crescer. Eles já chegaram aí já passaram dos 60% e estão indo. Então, assim, eu concordo com o Nicolau que a sociedade ideal será aquela onde todo mundo fará as coisas porque elas são certas, porque elas estão de acordo e não porque mandam. Mas enquanto isso não acontece, aí eu vou com a Patrícia. Hoje eu tô em cima do muro, eu vou com a Patrícia. Eu acho que a gente tem que realmente. O Estado tem a coerção, né? Ele tem a espada. O Estado tem a espada. Quando a gente estuda isso em direito, né, Patrícia, na parte filosófica, mas a espada do sentido figurado, a espada na cabeça do cidadão, quando a gente diz, é a força que o Estado tem que ter. E a força, quando a gente diz, não é força bruta, força física, são os mecanismos para mandar o cidadão fazer. É a mesma coisa, a gente falou disso semana passada, em outra vertente, mas a gente conversou disso aqui também na quinta-feira passada. É a mesma coisa do tributo, não seria muito legal se todo mundo pagasse o seu tributo, sem o governo precisar fazer execução fiscal e tal? Seria mais legal ainda se o governo fosse justo com a gente e devolvesse o que a gente paga de tributo. Mas a gente vive numa sociedade hoje muito ainda desigual e no Brasil, especialmente, as pessoas ainda não obedecem. Ontem uma ouvinte, Léa Justo, ela argumentou em defesa
da liberdade da pessoa não tomar vacina, que tem que ter essa liberdade, não quer Claro. tomar vacina, não toma vacina. Tem uma discussão aí, que é o direito individual, a liberdade e o bem coletivo. Então, pode ser, num condomínio, por exemplo, o condomínio pode decidir que a pessoa não vacinada não pode usar o elevador, por Sim, exemplo. teve uma decisão esses dias de uma multa até pesada de área condominial. Se eu não me engano, a pessoa foi condenada a pagar quase R$10 mil de multa Por não usar porque máscara. se recusava e porque era regra aprovada em assembleia. O condomínio regrou isso internamente e regrou de acordo com a legislação, com o decreto, com o Plano São Paulo. Não sei se era aqui em São Paulo, não lembro agora onde foi. Mas depois eu olho aqui no site da Justiça e te digo. Mas isso aconteceu, e aí o condomínio regrou e a pessoa se rebelou e não quer, e falou, então não frequenta só a área comum, não vai à área de lazer, não vai na academia, não vai na piscina, não vai nesses lugares. O elevador. Então, o elevador é um problema você andar sem máscara, porque ele é altamente... Eu vi uma palestra do Ricardo Aiden, e ele falava que o elevador é um dos piores locais para se infectar, um dos piores de todos. Então, O Ricardo Aiden é médico infectologista. Desculpa, esqueci de especificar para o ouvinte, mas e dos mais respeitados, né? E ele falou que o elevador é terrível, o elevador é um poço de vírus. Então, o condomínio pode determinar que a pessoa sem máscara não vai usar a escada, não use o elevador. vai ficar sarado. Em relação às vacinas, existe o questionamento do uso emergencial ou definitivo, existe o questionamento da eficácia. Agora, o que não dá para questionar é que o efeito da vacinação foi derrubar o número de contaminações a menos do que 1/3 do que chegou no pico, Sim. e o número de mortes a menos do que 20% do que chegou no pico. Então, derrubou. A Patrícia tem razão, É fato, o patamar ainda é muito alto, na casa de 600. Eu lembro de ficar muito assustado, como a Patrícia exatamente falou, ao ver que na Itália, no ano passado, chegou a 700 o número de mortes por dia, mas a vacinação derrubou os patamares de contaminações e de mortes no Brasil. A gente vê até pelo nível de internações aqui na Baixada Santista. É efeito da vacinação. Quanto a isso, existe a menor dúvida, não há a menor dúvida. Mas tem a discussão da terceira dose, porque o número de anticorpos cai. Tem uma série de discussões em relação às vacinas. É bom a gente lembrar que essa Não pode esquecer, Paulo, da politização que teve em cima disso, né? A política toda em cima disso. Isso que eu acho que foi o maior prejuízo, né? Essa política que ainda continua, Paulo. Você vê, a terceira dose, o Estado quis lançou agora. Já dia 10 de outubro, por exemplo, na nossa faixa etária, já está marcado para tomar a terceira dose. Então, parece que é uma corrida, A nossa aqui. Nossa, que ele fala entre 60. Eu e o Paulo, estamos aí. Me inclua fora dessa. Não, eu falei na nossa, mas eu me referi ao Paulo. Eu falei o Paulo, eu e o Paulo. Qual Paulo? Não, Paulo Schiff, né? Mas é benéfico, mas é uma corrida política isso aí. Está na cara, isso aí eu lancei primeiro do que você, aí fica aquela briga, politização. Isso é muito ruim para a população. Isso eu recebi num grupo de WhatsApp críticas mostrando o Dória, o governador de São Paulo, dizendo que não precisaria da segunda dose. Ele disse isso quando a posição da Organização Mundial de Saúde era essa. Agora, estudos mostram que a terceira dose de reforço é conveniente. Ele fala disso e diz, o Dória, não sei o quê. Mudou como a gente não conhece essa pandemia. Realmente, a gente foi conhecendo e ainda não sabe tudo o que precisa saber sobre a pandemia. O ouvinte Moura, para encerrar esse bloco, fala assim, bom dia, melhores, a vacina não foi aprovada pela Anvisa. Ele está falando da Coronavac, da Janssen, uso definitivo, né, Marcelo? Uso definitivo. E agora o governo tem que fazer todo o esforço possível para que isso aconteça e não tentar tirar do mercado essas vacinas. Janssen, que é da dose única, e a tem que andar Coronavac. pro lado contrário, tem que andar pro lado de fazer aprovar, de fazer continuar tranquilo, de distribuir. Então, ele pergunta, vocês querem que o governo faça o quê? E a ciência tem que analisar, menos esquerda, mais realidade. Esta Patrícia é muito de esquerda, poderia ser um pouco menos, faria bem o programa Direito de Defesa para Patrícia.
Eu de esquerda? Olha, Paulo, realmente eu fico impressionada, viu? Juro por Deus que eu fico impressionada. Né? Na época do Lula, que eu falava mal do Lula, chamavam que eu era de direita, né? Falavam, ela é de direita, contra a esquerda, e agora que eu falo de ciência de vacina, né? Aí sou de esquerda. Paulo, eu não sei nem o que eu sou, né? Cada um decide aí. A Patrícia tem sangue de espanhol, Patrícia? Não, né? Lógico, eu tenho Vasquez no meu Então, sobrenome. Tá vendo? Espanhol é se há governo, eu sou contra. Se não há governo, eu sou contra. Essa coisa de ser chamado de direita na época do PT e de ser chamado de esquerda agora na época do Bolsonaro também acontece comigo. A ouvinte Sueli Soares mandou assim: bom dia, Paulos e comentaristas. Aliás, meus preferidos, ela diz. Então, há pouco tempo atrás, tivemos uma epidemia de sarampo e me lembro bem que tivemos que tomar dose de reforço e quem queria entrar em navios de passageiros eram obrigados a vacinar. Ela tem razão. Então, estão fazendo uma confusão e sempre foi assim, se a vacina não é 100%, é o que tem para hoje. Ontem fiquei revoltado escutando o médico falando absurdos a respeito de vacinas, um desserviço, diz a Sueli Soares, com toda a razão. Preciso comentário. Com toda a razão. Patrícia e Marcelo e Paulo Andrade. Eu e o Paulo Schiff tomávamos vacina quando éramos crianças, não sabíamos nem a marca, nem a qualidade. Alguma vez você perguntou pistola, quando era criança, né? Paulo? Alguma vez você perguntou qual era a vacina vai lá e toma que marca? A gente ia lá e tomava. Marca no braço, quanto mais Walking Dead ela ficava, mais troféu era, né? E tinha que fazer aquela ferida. Se não fizesse a ferida, não valia. É muito mimimi. É muita frescura, é muito mimimi, eu também acho. 7 horas e 29 minutos para fechar. Tem essa previsão sombria para o mês de setembro aí. A gente espera que ela não se confirme. No Rio de Janeiro, realmente a situação ruim com a variação Delta. O Marcelo me mostra aqui que hotéis esperam ocupação de 80% na Baixada durante a feriadão. Tem previsão de manifestação pró-Bolsonaro, tem manifestação contra o Bolsonaro também. Tem muita coisa para acontecer em setembro. Tem um filme muito antigo, eu fui consultar aqui, é um filme da Gina Lollobrigida com o Rock Hudson, de 1961. O título é Quando Setembro Vier. 7 horas e 30 minutos. Repita, 7h30. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. Está precisando de EPIs, ferramentas e suprimentos para sua obra e indústria? Fale com a especialista Protisan Equipamentos. As melhores marcas e produtos. Venha nos visitar. Avenida Conselheiro Neves, 69 Santos. Telefone 3321-4725. Acesse protisan.com.br. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Não faça uso de medicação sem orientação médica. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo, todos os dias. Saiba mais em gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde. Governo Federal. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7 horas e 31 minutos, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. Ô, Patrícia, veja como é o temperamento, a tendência das pessoas. Eu lembrei de um filme romântico da década de 60, que eu nem assistia, de 61, o filme, Quando Setembro Vier. O Marcelo, sabe do que ele lembrou?
que tinha um grupo terrorista chamado Setembro Negro, Patrícia. Olha só, tudo vai da alma da pessoa, né? A Patrícia não me atacará. A Patrícia é incapaz de me atacar. A gente tem um contrato. Olha, o menino de 12 anos furtou um micro-ônibus em Praia Grande, dirigiu em alta velocidade perseguido pela PM e foi detido só em São Vicente, no México 70. Ele roubou o micro-ônibus para receber um dinheiro pela entrega do micro-ônibus em São Vicente. O menino danado, ainda bem que você não cruzou com ele no teu caminho, Paulo Andrade. Seria pelo amor cômico de se Deus. não fosse trágico, né? Porque o risco que se correu aí é um negócio absurdo, né? Mas esse aí vai ficar um tempo sem ver televisão. E um homem de 35 Então, anos... Paulo, Mas olha, deixa eu sem ser falar uma preconceituoso, coisa. às vezes ele pode dirigir melhor do que a mulher. Não, mas é trágico isso, Nicolau. Ele não tem nem. Não, gente, brincadeiras à parte. É trágico. Brincadeiras também com relação a isso, de que mulher dirige mal, já é década de 70. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que me preocupa? A criança tem 12 anos. 12. Só vamos A lembrar, criança tem... que tinha, quando o jornal era com todos os comentaristas presenciais em outra emissora, tinha um comentário de que a Patrícia não era muito habilidosa, assim, que a habilidade dela não isso era porque eu dei carona. Isso porque eu dei carona para todo mundo, e vocês falaram que eu dirigia que nem homem, e eu fiquei brava. Não sei se vocês lembram disso. Ingratidão. Isso há 10 anos atrás, né? para fazer baliza, né? Para estacionar o carro. E olha que a Fernandinha estava vazia, hein? E aí um ouvinte, ele mandou uma participação que eu achei muito engraçada. Ele falou assim: a Patrícia não é muito boa de baliza, e o pior é que não adianta ela ir de ônibus, porque o ônibus é mais difícil ainda de fazer a baliza. E comigo. Muito engraçado. Vocês são. Olha, vou te falar. É pior que o Paulo, ele coloca apelido, pega, ele fala mentiras que pegam, né, Paulo? Você é o Paulo Isqueirinho chifre mesmo. Mas olha, só fazer uma reflexão da criança, né? Uma criança de 12 anos, a idade do meu filho. Onde estão os pais dessa criança, né? Para que ele receba o serviço para roubar um ônibus. Isso é surreal, gente. Né? Então, assim, a criança está começando muito mal a vida. E, infelizmente, a gente sabe qual é o futuro dela, né? Fundação Casa, e logo na sequência penitenciária, e logo na sequência a morte, porque os jovens não sobrevivem nesse mundo. E eu espero realmente que essa criança seja resgatada, né? E que volte ao prumo e que vire criança. E mais uma vez eu pergunto: onde estão os pais dessa criança? Agora, o Nicolau preconceituoso Obeide disse que o agora menino... a culpa é minha, né? A culpa é minha agora. Claro que é. Você que solta e a culpa é minha. Todo mundo sabe de quem é a culpa, Bolsonaro. Todo mundo sabe. Senador Renan, pela ordem. Agora, veja, o Nicolau falou que o menino pode dirigir melhor que muita mulher. Isso é um absurdo, né? Até eu que brinco com a Patrícia acho um absurdo completo esse preconceito aí expresso nessa brincadeira. Agora, Patrícia, um homem de 35 anos, é uma notícia super estranha no G1, um homem de 35 anos em registro, ele já tinha passagem, já tinha prisão, ele é egresso da prisão por estupro e por assédio. Ele foi preso, olha o que ele fez, ele invadiu redes sociais de mulheres que ele achava bonita, na casa de 20, de 30 anos, e aí ele se apropriava de fotos dessas mulheres, editava e postava em situações íntimas, como se ele mantivesse relacionamento com elas, e difamava as mulheres. Ele foi preso. Imagina se a moda pega, Patrícia, que coisa horrorosa, hein? Existe aquela pornografia de vingança, né? Que é justamente quando o casal rompe o relacionamento e coloca-se na internet todas as fotos, né? Mas em tempos de manipulação digital, cada vez mais, né? E tem programas hoje que você coloca a foto da pessoa, ela aparece falando, é uma tecnologia muito avançada, né? Que mostra as pessoas em movimento, Paulo. Então, assim, hoje a questão aí da inteligência artificial é assustadora, né? Então, não acredite em tudo que veja, né? Ainda mais em tempos de inteligência artificial. E ele mudou hoje o padrão, né? Hoje ele foi para o campo digital
mas é importante dizer que tanto presencialmente, né, esse homem cometendo esses crimes de estupro, e agora virtualmente, ele continua sendo um perigo para a sociedade, né, porque o ataque virtual causa danos psicológicos profundos nas mulheres, né, e a gente já teve alguns casos entre jovens, né, de suicídio. E a gente está também no Setembro Amarelo, né? A gente precisa falar sobre suicídio, que é um tabu na nossa sociedade. Então, já que a gente está com a voz, né, Paulo, é sempre importante dizer, suicídio não é a saída, procure ajuda, né? Tem CVV, que é tão importante, com pessoas tão capacitadas, né, que podem ouvir você. Então, procure ajuda, né? Para quem pensa em suicídio, suicídio nunca é a saída, Paulo. O ouvinte Guima mandou assim: Paulo, a Patrícia é ambidestra, canhota. Veja meu comentário acima. Ele mandou um comentário de uma ambidestra, porque você disse que na época do PT chamavam você que era de direita, e agora que na época que o Bolsonaro dizem que você é de esquerda. Bom, ele mandou um comentário assim: bom dia, Paulo e demais amigos da rádio. Paulo, ontem eu ouvi um comentário onde um nobre ouvinte tecia um comentário onde dizia que a educação nesse governo está horrível, mas eu pergunto, isso é de agora? Não, senhor, eu vivi no regime militar, não vivi ditadura, lembrando ditadura em Cuba, Venezuela, China, Coreia. Nas nossas escolas tínhamos organização social e política, tínhamos educação, aluno não agredia professor e também os pais respeitavam o chamado mestre. Isso aí foi de uma época do Brasil, década de 50, década de 60, em que a educação não era para todos ainda, né? Não incluía as camadas mais carentes. Inclusive, a escola pública era para poucos, tinha vestibular, vestibulinho, era frequentada por pouca gente. Ele tem razão, a escola tinha qualidade, mas não tinha quantidade. Mas, Paulo, desculpa, eu já ouvi você falar isso, nós já discutimos sobre isso, mas eu entendo, concordo com você, que a escola na época não era para todos, principalmente escola pública, e muitas pessoas e muitas crianças não iam à escola, tanto que nós tivemos aquele programa nos anos 70, que foi o Mobral, né? Que foi um mutirão para alfabetizar pelo menos o mínimo as pessoas. Mas hoje a qualidade da escola, Paulo, é incontestável, é muito ruim, mas para ela ser ruim, ela tem que melhorar um pouco, Paulo. É muito, 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 muito. Então, eu vejo crianças de 8, 9 anos de idade que são analfabetas, não sabem ler, Paulo. Isso é um absurdo. E essa gestão sequencial, sei lá qual é o nome que eles dão, vão passando de ano em ano. Eu não lembro agora o nome, a Patrícia deve saber, o Marcelo. Isso é progressão continuada, mas progressão continuada. E não reprova, absolutamente não reprova em hipótese nenhuma. Isso foi uma política implantada pela Rose Neubauer, secretária de Educação do governo Mário Covas, na década de... Mas continua hoje, Paulo. Não existe mais. Isso não existe mais. Pode não existir oficialmente, Paulo, mas ninguém reprova. Agora, que a qualidade da educação brasileira é muito ruim, não tem nenhuma dúvida, porque, inclusive, nas avaliações internacionais de aprendizagem, o Brasil sempre fica nos últimos lugares. Mas aos poucos, durante o governo Fernando Henrique, foi feita uma mudança interessante, não foi bem no governo Lula, não vai bem no governo Bolsonaro, mas aos poucos, algumas experiências no Brasil, no Piauí, no Ceará, em alguns lugares, a educação vem melhorando. Em Santos é considerada boa a educação pública. O ouvinte Carlos Eduardo Troncoso diz assim: bom dia, tomei as 2 doses, agora como tem essa dúvida sobre a porcentagem de eficácia, vou voltar a tomar a ivermectina. Existe, e aí ele, como tem ascendência espanhola, ele diz assim: existem bruxas, sim, é o espanhol que fala, né? Ai, bruxas. Eu não creio nas bruxas, mas que elas existem. Existem, né, o Malévola? Lógico que existe. Eu sou a prova disso. E do filme, quando Setembro Vier, ele diz assim: você não consultou nada, você foi assistir no Cine Indaial, no São José. Foi no Cine Alhambra. Cine Alhambra, lembra? Nada, ele foi ver o Carlos Gomes, Ouro Verde.
Eu não assisti esse filme, mas eu lembro do meu O pai Nicolau ia muito no cinema ali no centro, chamava o Eu Fugitivo. ia no Ouro Verde. Você não sabe nem onde é que é isso, Marcelo. Não, não sei. Ouro não é da Verde, minha época. no Marapé. 7h42. Repita. 7:47. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, agora você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Momento Molecão. Tem de tudo pro seu amigão. Experimentar diferentes sabores, aromas e texturas também ajudam o enriquecimento ambiental dos nossos pets, inclusive através dos petiscos que podem ser crocantes, macios, duros, molinhos e em diferentes formatos e tamanhos, como por exemplo, ossinhos de manteiga de amendoim, batata doce, abacate ou cookies de frutas vermelhas e banana. É uma forma de, além de agradar, estimular o sistema cognitivo do seu amigo de estimação. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, fone 3227-5249. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui, você ganha muito mais. A OAB Santos desempenha papel importante de representação da sociedade civil. Em um ano diferente para todos, ela continua a defender a advocacia e a sociedade santista, seguindo protocolos internacionais de biossegurança. Uma sociedade só pode existir plenamente com uma advocacia forte e atuante. OAB Santos. Valorizar o advogado é garantir o acesso à justiça, é garantir os seus, os nossos direitos. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 45 minutos. Você, ouvinte da Jovem Pan, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Quinta-feira agora é oficialmente o dia do quadro de toxicologia do Jornal da Manhã, apresentado pela farmacêutica Paula Carpes. A Paula hoje vai falar sobre uma nova expressão, Covid longo, um estudo publicado no The Lancet, mostrando as sequelas pós-Covid limitantes e que necessitam de acompanhamento com medicamentos. Bom dia, Paula. Bom dia, Paulo. Bom dia aos meus colegas de bancada, Paulo Andrade, aos nossos ouvintes. É isso mesmo, Paulo. É uma expressão relativamente nova, que é o Covid longo. Até agora, nós estamos tentando lutar contra o Covid, né? Nos proteger, nos prevenir e também para quem adquiriu, né, o vírus para tentar sair de uma forma melhor dessa infecção, desse momento bem problemático. Mas, ao mesmo tempo, já está se falando do Covid longo, que é justamente as sequelas após a infecção viral. E essas sequelas, Paulo, pelo esse estudo publicado na The Lancet, foi publicado ontem, foi um estudo coorte longitudinal, ou seja, um estudo de longo tempo de condução da pesquisa,
participaram praticamente 1.300 voluntários num período de 1 ano. Foi um estudo que iniciou na China, tá? A China, lembrando que a China iniciou a pandemia bem antes, né, do que nós aqui no Brasil, que começamos em fevereiro. Na China, em novembro, já se falava de coronavírus. E aí, Paulo, eles fizeram esse estudo de coorte longitudinal, que também é um estudo bastante robusto na pesquisa, e avaliaram, tiveram vários critérios de avaliação, né? Pacientes que precisaram de internação, que não precisaram, mas todos estavam com Covid. E cada um desses voluntários apresentou uma sintomatologia. Eles foram acompanhados num período de 6 meses a 1 ano. 1 ano finalizou agora em fevereiro. E, Paulo, é bem problemático, né? Historicamente, os vírus deixam sequelas, para alguns indivíduos mais significativas, para outros menos. Mas eu vou começar falando da síndrome da fadiga crônica, que é uma síndrome pouco conhecida, mas que deixa o indivíduo prostrado, com fraqueza muscular, sem capacidade para atividades básicas do dia a dia, né? É um cansaço contínuo, que é uma síndrome que ela inicia após o término da infecção e ela também termina da mesma forma que começou, de repente. Tanto que, para os indivíduos que foram avaliados de 6 meses a 1 ano, no período de 6 meses, 52% manifestaram essa síndrome, e após 6 meses, ou seja, 1 ano, tinha caído para um total de 20%. Só que é uma síndrome bastante incapacitante nesse período e que muitas pessoas não levam em consideração, incapacidade laboral, inclusive, porque a pessoa não tem mais a mesma resistência. Então, os indivíduos com Covid estão relatando isso também. E tem sido bastante evidente na Covid em relação a outros vírus. 30%, mesmo no período de 1 ano, relataram dispneia, ou seja, uma capacidade pulmonar reduzida e com fôlego também reduzido. Caminhadas, como eles colocaram, de 6 minutos, a pessoa já estava completamente esgotada. Ansiedade e depressão, que é bastante preocupante, 26% relataram, mesmo dentro de um período de 1 ano. E com isso, Paulo, outros dados também que foram particulares aqui, pontuais, mas de uma forma geral, síndrome da fadiga crônica, dispneia, ansiedade e depressão, e todos esses precisaram de algum tipo de medicamento. E aqui isso nos leva a uma outra preocupação, né? Tem que ter necessidade de acompanhamento dessas pessoas, tem que ter a necessidade de estudos populacionais, quem tem mais prevalência, indivíduos que tenham mais prevalência do que outros, e a questão dos medicamentos é algo que nos preocupa, porque rotineiramente as pessoas já têm o hábito da automedicação, né? Como o ouvinte colocou agora, eu estou preocupado agora com a eficácia da dose, vou voltar a tomar ivermectina. Só que isso leva a quadros de intoxicação. E se tem quadro de intoxicação ou praticamente uma vulnerabilidade do indivíduo, faz com que ele possa, pelo que a gente também está vendo, readquirir, né, a infecção ou adquirir a nova cepa. E então, essa questão da autoadministração de medicamentos, se não tiver um acompanhamento médico, né, para verificar realmente os sintomas, acompanhado com melhor alimentação, né, ou seja, melhora do estado de saúde de uma forma geral, vai levar a episódios de intoxicação, porque todos esses casos aqui necessitaram de acompanhamento médico e terapêutico, medicamentoso. Então, Paulo, é um novo perfil que está se traçando, ou seja, indivíduos com 1 ano, isso foi o estudo, né, 6 meses a 1 ano, 1 ano com sintomas limitantes. Eu esqueci de colocar, 26% também tiveram a capacidade diminuída para o trabalho, é claro que está relacionado com esses sintomas, então é algo que a gente está até pensando, que está relacionado com direitos trabalhistas, é algo que tem que ser verificado, ou seja, é um problema de saúde pública, tá? Então não é só a Covid que é o problema, mas o pós-Covid também, inclusive a Organização Mundial da Saúde já se pronunciou em relação a isso, Paulo. E é isso. Esse foi o quadro preocupante do pós-Covid, do Covid longo, das sequelas, apresentado pela Paula Carpes no quadro de toxicologia desta quinta-feira. Paula, obrigado pelas informações, pela análise e uma ótima quinta-feira para você. Para você também, todos nós, e até semana que vem.
Marcelo, Chile e Brasil se enfrentam hoje em partida válida pela 9ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do ano que vem. Tem transmissão no Sport TV, na Globo. Brasil e Chile, 10 da noite. O Tite faz mistério, o treinador da seleção brasileira, sobre a escalação, mas a seleção toda desfigurada, né? Perdeu também o Claudinho e o Malcolm, né? O Zenit não quis liberar, né, da Rússia, assim como os jogadores aí da Espanha também, da Inglaterra, né? Então, mas diz a CBF que ainda vai recorrer dessa decisão do Zenit. Mas de qualquer forma, Brasil e Chile é sempre um ótimo jogo, mas né? vai recorrer depois do jogo, né? Pois não vai dar tempo, não tem efeito prático nenhum. Mas é um bom jogo sempre. O Chile é uma das melhores seleções. Ao lado do Brasil e da Argentina são os times... e Uruguai, né? Vamos colocar o quarteto aí. São os times a serem batidos sem performar bem em Olimpíadas, em Copa do Mundo. Mas o Brasil está com uma folga muito grande, né? 6 vitórias, 6 jogos, 6 vitórias. Então, assim, não sei se o Brasil entra com aquela pegada toda. Já o Chile precisa mais ganhar. Precisa ganhar, sim, para se manter numa situação mais confortável ali na perseguição. Então, vai ser bom jogo. 10 horas da noite é que é tarde, né? É muito tarde para assistir para quem apresenta ou participa de jornal de rádio no dia seguinte, né? E esse jogo vai ser um recorde, né? Se o Brasil ganhar, um recorde aí conquistado pelo Tite, que eu não gosto dele particularmente, mas é um recorde de vitórias, sequência, né? 11 vitórias, né? E a última derrota do Brasil foi para o Chile, em 2015. Exatamente, é um recorde do Tite se a seleção brasileira ganhar hoje do Chile, lá em Santiago do Chile. 7 horas e 53 minutos. Repita. 7 para as 8. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 55 minutos, 5 minutos para as 8 da manhã. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista e participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. O ministro Cássio Nunes Marques, indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Bolsonaro, e que liberou, né, o motoboy de comparecer na primeira audiência, depois o motoboy sacou. Como é que foi, o Randolph? Quanto que o motoboy sacou lá? Mais de 400 mil reais. Achamos. O motoboy da empresa que presta serviço de distribuição de vacina para o Ministério da Saúde. E ele pagou alguns boletos também do diretor de logística. É normal, Paulo. Quem não paga boleto de 200 mil, 400 mil hoje no banco? Todo mundo aqui faz isso, pô. Todo mundo faz isso. O PIB brasileiro registrou queda de 0,1% no segundo trimestre, diz o IBGE. No agronegócio, houve quebra de safras. Na indústria, houve falta de insumos. Os serviços cresceram 0,7%
E o consumo, Nicolau Obede, ficou mesmo estagnado no segundo trimestre, como diz o IBGE? O que você sentiu? Olha, eu estou na ponta, né? Eu estou no consumo final. Realmente, quando a ponta para, toda a estrutura para trás para, né? A indústria, o distribuidor, e realmente o comércio, nesse mês de agosto, foi muito fraco. Julho foi pior, né? Então, assim, julho foi um mês ruim, agosto deu uma melhorada, mas ainda está muito fraco. Então, assim, você percebe nitidamente uma inflação, né? Você vai, todo mundo come, todo mundo vai no supermercado, percebe um aumento aí de 30%, 40% nos insumos básicos, e isso reflete o quê? Reflete no restante da indústria, né? No restante das compras e produtos considerados mais ou menos supérfluos, aonde o comércio sente, né? E o comércio sentindo a queda, na verdade, ele não compra da indústria, não compra do distribuidor, e assim a cadeia vai caindo e realmente reflete nesse PIB aí que houve uma queda nesse bimestre, né? Ou trimestre, e foi muito, muito ruim mesmo. E eu não tenho boas perspectivas para frente, não. Nós estamos percebendo aí um endividamento do cidadão em cima de cartões de crédito, e estamos percebendo também uma pequena recessão, né, que nós estamos vivendo aí, com a dificuldade da parte de alimentação. Muito caro, muito caro. Olha, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu fui ao hipermercado ontem fazer uma compra que normalmente nós fazemos aqui para casa, e só sou eu e minha mulher, com 50% do valor que eu gastava, eu gastei ontem a mais. É um absurdo, né? Falar em 50%. Onde a gente fala numa inflação de 7%, né? É um cálculo que eu nunca consegui entender, Paulo, nunca consegui entender esse cálculo. Eu devo ser muito burro para entender esse cálculo, porque eu não consigo. Você nota nitidamente coisas que custavam 10 estão custando 15, coisas que custavam 20 estão custando 30. E principalmente coisas básicas, né, no seu dia a dia. Então, isso reflete aonde? Reflete no outro tipo de comércio, qualquer outro tipo de comércio, porque comer é essencial, alimentação é essencial. E tem gente que não está comendo, só come carne quando morde a língua, né? Então, que a situação da carne também muito cara. Ontem eu comprei 1 quilo de patinho para moer pelo preço de filé mignon. Paguei R$45 1 quilo de patinho para moer. É um absurdo isso, né? Então estamos vivendo uma situação bem difícil. São 116 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, o preço do gás, o preço do combustível, o preço da energia elétrica muito alto, influenciando, jogando para cima todos os preços. No segundo trimestre, houve pelo IBGE um aumento dos serviços. Os serviços cresceram 0,7% e isso se explica pela flexibilização das regras da pandemia. Mas o consumo, como apontou o Nicolau, estagnado, falta de insumos na indústria, quebra de safras no agronegócio, um momento muito ruim do país. A gente falou aqui hoje de um homem de registro que invadiu redes sociais de algumas mulheres que ele considerava bonitas, editou fotos, postou, foi preso por isso, que é crime, né? Porque é difamação e tal. Mas o Marcelo fala de uma decisão judicial muito interessante sobre esse fato de ter um grupo de WhatsApp, como aconteceu com o cantor Sérgio Reis. Tem um grupo de WhatsApp, a pessoa posta uma mensagem, um vídeo, uma foto, alguma coisa nesse grupo de WhatsApp. Alguém do grupo coloca em circulação fora do grupo essa postagem que não é dele, que é de outro. Foi esse exatamente o caso, não foi, Marcelo? Foi exatamente isso o caso. O STJ ontem manteve uma condenação de R$5 mil de dano moral para a pessoa que divulgou a conversa sem autorização. A Nancy Andrighi é uma das minhas ministras favoritas no STJ, gosto muito, ela é muito equilibrada. Ela diz o seguinte: olha, aquele que posta num grupo de WhatsApp, ele tem a expectativa de que isso não vá para terceiros ou não seja publicado,
que fique dentro do grupo. Que era o caso do Sérgio Reis. Isso. Ele não imaginava que o que ele postou num grupo fosse ele mandou ganhasse dimensão nacional. O dele ainda acho que foi mais grave, porque ele mandou um vídeo para um amigo. Foi um negócio pessoal, privado mesmo. Agora, nesse caso, foi um grupo de uma diretoria de um clube de futebol, fizeram o famoso print screen e lançaram em público conversas que eram privadas. E aí o STJ entendeu que a indenização é devida, sim, porque a pessoa foi lesada, e que há uma exceção em que você pode sim divulgar, mas é a exceção em que você precisa fazer isso como autopreservação dos seus direitos. Você precisa usar isso para se defender. Então, quando é para autodefesa, você poderia divulgar. Agora, divulgar por divulgar, para fazer fofoca e espalhar a notícia, só com autorização do grupo todo, viu? Não é só de quem postou, não. É do grupo, porque a conversa é do grupo. Então, o indivíduo, por essa decisão, ele não tem direito de postar coisas que não são dele, são de outra pessoa do grupo ou de um... Ou que é uma conversa privada do grupo, pode ser até um Uma diálogo. fofoca, é uma fofoca. Exato, agora a pessoa... Isso é caso de Candinha, ela né, fica Marcelo? sujeita a pagar indenização agora, né? E não só com isso, né, Paulo? A gente tá falando aqui de conversa, mas as pessoas hoje divulgam absolutamente tudo, elas esqueceram realmente o que é uma conversa privada. Não existe mais isso, virou terra de ninguém. E o a STJ decisão da STJ começa, põe né? um limite. É, né? começa. É um começo da jurisprudência aí. Patrícia? Não, eu acho bastante importante isso para a população entender que a internet não é terra de ninguém, né? Como o Marcelo falou. Exatamente. Tem regras, né? Então, a questão de você curtir, de você compartilhar determinadas também postagens, também gera responsabilidade, né? Então, as pessoas hoje em dia, se você faz na sua timeline, né, uma crítica, e outra pessoa compartilha e ainda critica o que você falou, é uma forma de exposição também, Paulo. Então, as pessoas têm que, obviamente, tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado também com o que escreve em grupos de WhatsApp, né, Paulo? Mesmo nesses grupos, vão ter amigos, entre aspas, que vão deturpar a sua fala, né? Tirar do contexto e fazer essa confusão toda aí, né? Então, bem complicado. Eu ainda sou do tempo se quer falar algo delicado, ligue para o amiguinho, né? E agora é melhor falar pessoalmente, Como né? diria Porque aquele... a ligação é complicada. Aquele né? quadro do Jô Também Soares... pode ser gravada, né? Tinha um quadro do Jô Soares que ia falar muito amigo, né? Então, é o muito amigo. Muito amigo, E pode doer no bolso, Nicolau. Nesse caso, custou R$5.000 de indenização. Se você divulgar, Nicolau, aquilo que eu te mandei, só eu e tu vai ver, hein, Nicolau? Eu não posso divulgar, né, Randolfo, que você teve processos arquivados, não, né? Não pode. Não posso, não, né? É porque você dá uma de bonzinho. Mas eu encaro isso daí, Paulo, como uma modernidade. Mas eu lembro de casos antigamente de vizinhas que iam na delegacia da queixa da outra, que a outra fez fofoca com a outra vizinha, e isso acontecia. Agora, as proporções são outras, né? Dentro de um grupo, nós estamos vivendo uma inovação, que são os WhatsApp, as redes sociais, mensagens, etc. Então, é óbvio que eu acho que, nesse caso, o tribunal está correto, porque a pessoa sofre, né? É uma difamação pelo nome e, às vezes, coisas irreparáveis, porque, infelizmente, hoje as pessoas estão julgando pela primeira notícia, né? Então, a primeira notícia você já é condenado e aí, posteriormente, aquilo para você desfazer aquela mentira é muito complicado. Eu acho que a indenização é até pequena, dependendo do dano que a pessoa recebe, às vezes moral, né? Porque realmente às vezes tem danos que não se reparam mais. E tivemos aquele caso lá no Guarujá, famoso, que ficou há uns 5 anos atrás, daquela mulher que foi morta, né? E falaram que ela era que raptava crianças para vender, lembra disso? Não, para uma seita, né? Aí é irrecuperável isso. Como é que você recupera? Como é que você indeniza um dano desse? Não tem como.
Aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, nós temos comentaristas que têm muitas informações de bastidores, né? Principalmente o Rodrigo Marçaioli, mas que não são fofoqueiros, então não estão sujeitos a essa indenização, né, Marcelo? Não, meu irmão não é fofoqueiro, pode ficar tranquilo. A ouvinte Namara, Patrícia, mandou assim: muito bom dia, amados. Mulher dirige melhor que homem, é mais cautelosa, tem muito mais acidente com homens. Liga para eles, não, Patrícia, diz a Namara. Tem razão. Não, é verdade. Também Vou acho, defender a Namara. Patrícia, porque, olha, seguro de carro feito em nome de mulher É mais barato para a mulher. É verdade. Sim, é porque verdade. tem menos sinistro. É verdade. Eu dirijo muito bem. Eu não dirijo, eu piloto. Também. Agora, baliza, se você tiver com dificuldade, voa, Patrícia. Ela voa, Baliza, ela voa abaixo na vacina. Ô, Marcelo, baliza, se ela tiver com dificuldade, me chama que eu faço para ela baliza. Não tem problema. Eu faço baliza muito bem, muito bem. Vocês sabem disso. Aliás, eu estacionava o carro na frente da rádio e ficava todo mundo ali secando e quebravam sempre a cara. Lembram disso? Ela estacionava muito bem. Na época que ela teve um carro, o marido dela é engenheiro da Volkswagen. Ela tinha aquele carro que para do lado da vaga, as rodas... Não, eu não uso esse... Não, senhor. Parking Até porque aquele carro não... O Parque Assist, esse carro não tinha Parque Assist. Era o Fusca New Beetle. Era um Tiguan, não era que tinha? Era o Tiguan? Não, era o Fusca. Fusca vermelho, New Beetle. E ele não tinha Parque Assist. Não venha, não. Eu lembro perfeitamente, não sei se o nome é esse, mas que a roda fazia 90 graus e o carro entrava de lado. Ai, que absurdo. Nossa, agora... Paulo Isqueirinho, chifre. A ouvinte Carolinda, ela tem... Eu vou ler para finalizar o jornal, porque ela tem 100% de razão. Ela diz assim: acho impressionante dizer que não há eficácia das vacinas quando tivemos essa redução tão grande das contaminações e das mortes. Que bom que, como experimental, e que não é experimental, ela já tenha dado esse retorno nas estatísticas e nas famílias atingidas. O mundo foi devastado e parou pela pandemia, e nós, brasileiros, parece que continuamos vivendo na bolha e também no subestimar a voracidade e os impactos da Covid e principalmente agora da variante Delta. Realmente, questionar a eficácia da vacina não é de 100%. A gente acabou de dar notícia que o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, tomou as 2 doses e mesmo assim pegou a Covid. Agora, a redução de contaminações e a redução de mortes pela vacinação é incontestável. Todas as vacinas, nenhuma delas tem 100%, mas que elas funcionam. É o caso do Silvio Santos, né? Tem que dar de exemplo, porque 90 anos de idade e teve sintomas bem leves. Se realmente se ele não tivesse tomado a vacina, com certeza ele iria a óbito, né? Pela idade avançada, e ele tem comorbidade, ele tem problemas respiratórios. Então, com certeza, quantos e quantos morreram com problema respiratório e na idade dele, né? Mas acontece, que nem com o Tarcísio Meira, que teve complicações. Isso acontece. Eu acredito na vacina, na eficácia. Pode não ser tudo isso que divulgam, mas eu acredito. Agora, o que me deixa assim muito curioso... Os números não mentem, né? Eu não tenho uma resposta. Por que a Europa e os Estados Unidos não aceitam a Coronavac até hoje? É isso que eu não entendo. Eles não aceitam nenhuma vacina brasileira. Porque ainda não terminaram de fazer os testes. Exatamente. Quando terminarem, vão aceitar. E vem aí a Butanvac também. Agora, a Carolinda, ela termina dizendo assim, ela é chilena de nascimento, né? Então ela termina dizendo assim, xixi-xilelê, viva Chile. Aí diz, só que não, viva Brasil. Hoje, à noite, Brasil e Chile, Brasil, lá em Santiago, no Estádio Nacional. 8h10, chegamos com muito atraso ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista desta quinta-feira, agradecendo a participação como comentaristas do Nicolau Obeide, do Marcelo Marçaioli, da Patrícia Gores, o quadro de toxicologia da Paula Carpes, a participação do Paulo Andrade, operando a mesa de áudio, e principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Jovem Pan. Para você, ouvinte, até amanhã,
nesse mesmo horário, das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan.